Aqui na Multiplanta nós fazemos a produção de plantas matrizes de morangueiro. Esse trabalho é todo feito em laboratório, então ele é feito a partir da extração de pequenos segmentos da extremidade das plantas. Esse processo chama-se de micropropagação, porque ele é uma propagação de plantas feita em ambiente protegido e em pequenas embalagens, né, em pequenos envoltórios, vamos dizer assim. Em segundo lugar, você precisa ter um ambiente propício para que ele desenvolva. Esse ambiente propício são meios de cultura, são meios bastante completos, vamos dizer assim, que tem todos os nutrientes que pequenos tecidos de planta precisam para desenvolver. Eles são depois colocados no meio de cultura, inicia o processo de crescimento e após algumas semanas é feita uma transferência para outro meio de cultura com outra composição, com hormônios especiais que vão induzir a reprodução desses brotos. Esse processo é repetido a cada 3 a 4 semanas para que se produza um número de brotos que se deseja. Dependendo da variedade, vão ser produzidos alguns milhares de plantas, dependendo da variedade, algumas centenas de milhares de plantas. O último estágio é a transferência, a separação dos brotos e a transferência para um outro gel, onde eles vão formar raízes e ficarem em uma condição adequada para plantio nas estufas. Então já é um outro meio de cultura, um outro gel, uma outra substância nutritiva para induzir o crescimento, o alongamento e a formação das raízes nesses brotos para ficarem então em condições adequadas para serem plantados e aclimatados nas estufas posteriormente. Infelizmente no Brasil nós temos poucos programas de criação de variedades novas, é um trabalho bastante difícil de ser feito, de longo prazo, mas nós temos acesso hoje aos melhores programas de melhoramento genético do mundo, nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália. Então felizmente nós temos esse acesso. E com esse trabalho de propagação aqui no Brasil, você pode depois produzir as mudas aqui. O morango é uma fruta muito demandada, muito procurada, muito valiosa. E cada vez mais os processos precisam ser melhorados para se ter melhor segurança, não só na produção, rentabilidade e muita segurança também na questão da saúde dos consumidores, né, que vão utilizar esses frutos. Lá só do Nordeste, ó. Maravilha.
Vai ser amor sem fim. O som. Tinha vindo um japonês de Atibaia e esse japonês arrendou uma terra ali, foi no ano de 67. Aí eu trabalhava em olaria, eu tinha ainda só os meus 14 anos, né? E no ano de 69 eu resolvi começar. A gente ia na beira da Fernão Dias ali, naquela época, né? E colocava lá uma banca ou ficava na mão mesmo, mostrando assim. Aí vinha os carros, parava e comprava. E por aí começou, aí foi crescendo. E aí a gente via falar, existe uma irrigação por gotejamento que vai molhar só a raiz da planta, né? Então a gente interessou muito por isso. Ficou sendo, era assim um sonho da gente chegar a isso, né? Com a escassez da água, né? A gente já imaginava que ia faltar, né? Principalmente quando dá período de seco, e realmente está faltando hoje, né? Aí apareceu uma oportunidade, uma firma aqui na nossa região, que havia possibilidade da gente importar essa irrigação, né? E a gente correu atrás e conseguiu trazer o primeiro, né? O primeiro aqui. Foi no ano de 94. 94 foi a primeira irrigação por gotejamento na nossa região aqui. Foi vindo de Israel, mas foi um sacrifício muito grande para conseguir importar esse material. A pessoa vê lá o produto no supermercado, né? E não sabe o tanto de mão que passa para chegar lá. Não é, para começar, não é só a nossa mão, né? Nós somos agricultor, mas tem um trabalho em cima disso para a muda vir para a gente. Depois de nós, várias mãos para chegar lá. Não tem como eu pegar meu produto daqui e levar lá no mercado. Existe um processo até chegar no consumidor e as pessoas não sabem o quanto é difícil. Não é só difícil para nós. Produtor é difícil, mas é difícil para todo mundo que está envolvido nisso. Quanto mais cedo você acordar, você vai trabalhar no mais fresco, você judia menos do C. Porque se você vier para cá 7 ou 8 horas da manhã, que hora que você vai pegar, terminar a panha, né? Porque dependendo do dia, você tem que panhar bastante. Então mesmo vindo cedo, a gente trabalha no sol quente. Então se eu vim tarde, eu vou sofrer mais. Então no olhar de muitas pessoas, levantar cedo é cansativo, não é? Mas não é cansativo. É muito melhor você vir aqui e trabalhar com a brisa, com o sereninho, do que você vir rachar no sol de 40 graus aqui. A lavoura é um tiro no escuro. Você pegou a muda lá, você tem todo um processo para você cuidar. Você pode tirar a muda boa do canteiro. Só que se você não cuidar direito dela, ela vai adoecer. Se ela adoecer, você perde a lavoura. Perdeu uma lavoura, perdeu um ano. Daí só o ano que vem para nós tentar de novo. Porque todo mundo tem um caminho ali a ser seguido. Não é difícil, não é fácil para o atravessador levar. Existe risco, existe perigo, existe muita coisa. Você tem que ter empregado, tudo gerencia. Eu trabalho, eu e meu marido na lavoura. Agora, se eu trabalhasse em outra coisa, tem gente que fala, né? Você é atravessador, eu vou vender o morango lá. As coisas não é simples assim, você colocar no teu carro e levar. Existe um processo para você conseguir vender o morango. Então eu particularmente, eu acho que tudo tem que ser respeitado. A gente tem que respeitar todo mundo que está envolvido, tanto na roça quanto em qualquer serviço, porque o homem da cidade precisa de nós da roça para comer, mas nós precisamos do homem da cidade.
E em 2007 nós entramos de cabeça na produção de orgânico. Na época nós plantamos 60 mil pés, que mais ou menos 1 hectare de morango orgânico. Só que sem fazer um estudo de mercado primeiro, você entendeu? Aí que foi a bucha. A partir de 2008 para frente, as coisas só começaram a melhorar na parte de comercialização. Olha como é a coisa, né? Dentro do morango convencional. Eu preciso pulverizar 3 vezes na semana a minha lavoura. Mas peraí, por que você precisa pulverizar 3 vezes por semana? Dá para entender um negócio desse? Isso para mim, vem desde lá do meu pai, quando plantava morango. Pra você ter uma ideia, olha para você ver que absurdo, né? Meu pai mexia aqueles tambores com agrotóxico com a mão. E para mim aquilo lá deve ser alguma vitamina, né? Ele sabia o quanto aquilo podia prejudicar ele, né? Hoje o consumidor está tão exigente que ele quer um produto igual que está vendendo no convencional, que são, né, um produto grande, bonito, e hoje com as novas técnicas que a gente vem aprendendo e vem buscando, a gente consegue produzir igual e melhor, né? Porque uma igual de tamanho e melhor porque não tem agrotóxico. Olha, eu ainda não entendo porque no Brasil não se tem um laboratório ou um órgão aí que desenvolva mudas adaptadas à nossa região. Porque se você pegar o Brasil, nós temos produção de morango desde o sul até já no Ceará. Tem algumas variedades que é desenvolvida aqui na região, como o PR, que é do Juca, né, que ele desenvolveu, já patenteou, parece que a Multiplanta já está multiplicando, né? Mas precisava ter outras variedades, né? Então, por enquanto a gente busca de fora. Aquele cara lá é um gênio, né? Falar do Juca Ribeiro hoje falar um dos caras o cara observador, né? O cara que observa, o cara que tem a técnica, o cara que sabe produzir, o cara que sabe. Todas as lavouras que eu ia dele, eu ficava impressionado de ver a qualidade, a produção. Na verdade a gente já está tanto tempo nisso, né? Eu falei, agora eu vou tirar uma parte do meu tempo para mim brincar um pouco ainda, de fazer cruzamento, né, de planta, né? A gente não formou, eu não tive a condição de estudar, né, na época. Então a gente fazendo tudo na prática mesmo, nada de científico isso. Mas a gente conseguiu fazer uma planta, né? Que hoje a gente conseguiu o registro, que é a primeira nacional, né? Tudo que está aí no mercado é importada, que vem da maioria da Califórnia. E a gente conseguiu fazer uma para competir com a deles, né? E competir mesmo, que ela está hoje aí no Brasil inteiro. E coloquei o meu nome, as minhas iniciais, né? E está lá no Ministério da Agricultura o registro lá da PRA Estiva. É uma planta que eu desenvolvi. E continuo trabalhando para logo mais até vai vir mais alguma coisa aí, né? E as mulheres também mandam. Exatamente. Pode ir. Quase saindo e vai ir aproximadamente umas 6 mil caixas de morango. Vai ser, né?
Minha mãe, ela sempre brinca que o SEASA, ele foi o meu primeiro emprego e que vai ser o último, porque eu comecei no SEASA acompanhando meu pai, eu devia de ter uns 10 anos e hoje eu estou aqui com 38 anos dentro do SEASA. Então foi meu primeiro emprego e eu também acredito, assim como minha mãe, que vai ser o meu último emprego. O morango, ele define a minha história, define a minha vida. Minha mãe, quando eu era criança, bebê, ela me levava no cestinho e enquanto ela colhia, ela me deixava o cestinho ali comigo na beira da lavoura. Então era bebê e estava ali na beira da lavoura, meus pais colhendo morango, fazendo os manejos da lavoura e eu já estava lá dentro do cestinho para eles poderem trabalhar. Então assim, eu nasci no meio do morango, eu cresci no morango e eu vivo do morango até hoje. Eu não consigo ver a minha história sem os morangos. Uma coisa que eu quero enfatizar é que assim, não existe lojas especializadas em morango se não existir o produtor. Então o produtor, ele é a base de tudo que vem depois, né? Porque se o produtor não tem zelo com a lavoura, não colhe bem, não faz o manejo adequado da lavoura, se o produtor não fizer o manejo certinho da lavoura, o morango jamais vai chegar com qualidade em nenhuma loja de SEASA. Então as lojas de SEASA, elas são consequências do que o produtor faz. O êxito de qualquer loja não é da loja, o êxito de qualquer loja é do produtor, porque se o produtor não planta, nós não recebemos morango, como se diz, né? Como se diz e é a realidade. Se o produtor não planta, o homem da cidade não come, né? Então, se o produtor não tem o zelo, o consumidor não vai ter um morango de qualidade. O produtor rural, principalmente aquele antigo, que tinha esse calendário natural, né, com todas as épocas do ano, com bastante qualidade assim para se plantar, hoje ele não tem mais isso. E aí existe uma indústria muito perversa que vende a ideia de que para se combater as pragas, para se combater os efeitos nocivos disso, tem que se usar cada vez mais agrotóxicos, né? E na verdade a lógica é o contrário. Você tem que usar cada vez menos para você manter o ambiente equilibrado. Sobre a questão das mudanças climáticas, a gente pensa que está muito distante da gente, né? E há pouco tempo a gente viu uma chuva de granizo, né? Aqui na região de Congonhal, ali, Pouso Alegre, Puiúna. E esse tipo de evento, né, esses eventos extremos, eles vão ser cada vez mais frequentes, né? E isso causa inúmeros prejuízos para os produtores rurais. Como que você se prevém de uma chuva de granizo, né, com proporções imensas? Então, esse tipo de evento extremo, né, é extremamente danoso à produção rural, né? Nós estamos em começo de setembro e com geada. Isso tem efeito significativo na produção de morango, né? Então é um cenário muito ruim, catastrófico, que nós temos que enfrentar. E nós só conseguimos enfrentar com políticas públicas efetivas, né? O produtor rural, ele não é responsável por isso.
tem um órgão que ele tem que prestar assistência ao produtor, que ele é voltado para o desenvolvimento de produção de agricultura e tal. A partir de onde você coloca tipo, pessoas incapacitadas lá, ou pessoas que trabalham com má vontade, você pode ver o próprio Poder Executivo também, que às vezes não faz alguma obra que possa facilitar o produtor de ter uma condição melhor. Por exemplo, aqui ele tem problema há 20 anos com a estrada, cara. Porra, 20 anos são quantas gestões de prefeito? 5 gestões? Nenhum prefeito conseguiu arrumar a estrada dele. Não, eu acho que consumir, de certa maneira, cara, é essencial para valorizar o pequeno produtor, por exemplo. Você consumir produto, valorizar o mercado local seu, eu acho que é o melhor incentivo que você pode dar para ele, para a região, para a própria sociedade ali em torno ter desenvolvimento. A gente foi a primeira que abriu uma empresa de geleia aqui na região. Apesar que tem muita produção na região, mas ninguém teve a ideia de fazer a geleia. Então, partiu da gente isso e a gente ficou muito feliz porque o produto foi bem aceito no mercado e até hoje é um produto conhecido e todo mundo que fala na geleia gosta da geleia. Tinha a Emater em Pouso Alegre e ela oferecia vários cursos. E todo curso que aparecia eu queria fazer. Então a gente fez um curso de geleia e curso de queijo e eu optei por geleia, que eu já fazia para as crianças em casa. Mas aí eu já aprendi a fazer na técnica mais certa, né, com as medidas da Emater. E aí a gente teve a ideia de começar a comercializar a geleia. Geleia a gente faz em fogo forte, eu faço ela bem no fogo forte, e depois no finalzinho a gente dá uma baixada no fogo. E é um sistema que você não pode ter, você tem que ter o teu jeitinho, não é uma coisa que você não pode ficar mexendo muito, é aquilo lá bem natural, para você não quebrar a piquetina da fruta. Então tem todo um segredinho. Quem diz que morango tem que ser doce? Tem que ser só feito, utilizado para fazer doce. E como trabalhar o morango? Na verdade, o morango é uma fruta que é extremamente versátil e é uma das coisas que a gente precisa desmistificar. O morango não necessariamente precisa ser sempre doce, né? E essa foi a ideia. Então a gente fez uma salada em que o morango ele vai cru, vai com um pouquinho ali de tempero até, um pouquinho de mel, de limão, e combina muito com folhas, tá? Então para dias de calor, de muito sol, então o morango ele traz todo esse frescor. Então essa foi a ideia primeira, né? Seria a entrada desse prato. Segundo, o prato principal, que foi a ideia de transformar o morango, ou acrescentar o morango, na verdade, é um produto que já existia, né? O barbecue, na verdade, já é um molho existente, mas o barbecue é uma mistura de várias coisas. Então, por que não utilizar o morango, que também já tem um dulçor, tem uma acidez, e fazer esse barbecue? Então, isso foi a nossa ideia. Então, foi uma costelinha com barbecue de morango e uma batata rústica. Então, o que nós fizemos? Refogamos isso com cebola, alho, um pouquinho de maçã para trazer um pouco mais de açúcar. Colocamos o morango e aí a gente flambou com cachaça. Quando a gente fala de morango, a gente está falando aí, né, a maior parte o inconsciente das pessoas já leva para a questão do doce. Então a gente fez um clássico, que é uma panacota, né, que é uma preparação aí com base de creme de leite, baunilha e açúcar, um pouquinho de gelatina para dar uma consistência, e uma calda de morango. Porém, a calda de morango a gente fez ela assada. Então a gente pegou os morangos, temperou com açúcar, especiarias que o morango aceita muito bem. Então colocamos canela, cravo, pimenta rosa, pimenta do reino e colocamos isso para assar. Um pouquinho de açúcar, mel e dentro do forno ele vai se transformando numa calda.
A gente não pode deixar, e é um dos nossos papéis, a gente não pode deixar mais que esse produto seja entregue de qualquer forma, a qualquer valor, porque existe muita possibilidade. Então, a partir do momento que a gente mostra essa possibilidade, a gente faz com que as pessoas entendam outros consumos, consumam de outra forma, e a gente agrega valor. Eu acho que o que a gente precisa hoje é juntar as forças para agregar valor, porque todo mundo da cadeia precisa ganhar. Não adianta só eu lá no final aqui desenvolver um molho, desenvolver um barbecue de morango, tá, e vender esse produto a R$40 o potinho, enquanto o produtor ainda vende a caixa de morango a R$7. É inadmissível. Isso não pode acontecer mais. Pagar R$7 numa caixa e lucrar depois alguns 1000% em cima disso não é justo. Não é justo mesmo, assim, é questão de justiça. Assim, a gente tem que entender que eu, hoje como chefe de cozinha, que a minha profissão ela não começa dentro da cozinha, ela começa lá atrás. Né? Então a primeira coisa hoje, sem bons ingredientes você não faz boa comida. Isso aí não existe. Né? E não é justo. Não é justo só o último lado da cadeia lucrar com restaurantes lindos, maravilhosos, chefes de cozinha famosos e o produtor. É isso, assim, a gente precisa motivar esse produtor, a gente precisa se aproximar dele para chegar lá, olha, a gente precisa produzir um morango assim, mas a gente vai te pagar por isso. Então esse é o valor que você merece. Porque sem ele não tem o meu trabalho, não tem o trabalho da transportadora, não tem o trabalho de nada. As pessoas têm que começar a entender que assim, sem o campo, sem o produtor lá no campo, você não toma leite, você não toma iogurte, você não come arroz, você não come feijão, você não come nada. Eu sou muito otimista, eu vejo aí, vejo esse Brasilzão aí, eu fico encantado com isso. Acho que tem um futuro muito promissor aí, né? Para se produzir e não vejo muita dificuldade não, sabe? Eu vejo um avanço muito grande aí, eu acho que estamos no caminho certo. Produzir morango não é só um serviço braçal, é o exercício da fé. Ele põe a muda ali, ele pede a Deus que abençoe aquela muda, que a lavoura esteja livre de pragas, que a chuva não atinja, que os ventos não atinjam. Então, além de todo o esforço, ele ainda está sempre pedindo a Deus a proteção para a sua lavoura, que Deus proteja a sua família, que Deus proteja a sua lavoura. O produtor, ele é um homem de muita fé. Morango na primeira forada, depois veio na segunda, dava um morango grande, a moeda. Uma coisa desses outros aí, né? Só que o morango campineiro era um morango mais doce, um morango melhor de você comer ele, é melhor que esse de hoje. Esse de hoje é um morango, é uma massa duro, né? Osso grande, é o primeiro que apareceu, mas hoje nem sombra, hoje nem chega perto mais, parece que, o povo planta mais. Dá bem morango, mas já não é aquilo, mas ficou muitas, já vem tudo de fora, né? O morango não vai continuar, né? Mas hoje você vê que, hoje é só de fora a muda, né? Você vê Andrada tem laboratório de muda, tudo que é muda, né? De morango, diversas mudas, né? Você vê que você vai mexer com um canteiro aqui, se você não registrar, se você fizer um canteiro, que você acertar um canteiro bom, tudo sadio, eu não aceito você vender, porque não tem registro, não tem imposto, né? Tem que registrar o canteiro para você fazer. Porque vem do Chile, vem lá não sei da onde, né? Um capaz com um milhão de muda de lá para fora, hoje fica aqui 1.200 reais, né? Por que eu desisti? A turma fala assim, mas por que você não mexeu, deu morango de areia, você tem tudo? Eu falei, não, é que eu não planto, porque a minha natureza não dá para ver o cara enrolar e não fazer igual a gente fazia. Não precisa fazer igual a gente fazia. Mesmo se fizesse uma terça que a gente fazia, tava bom. Mas para ela fazia uma terça.
Para rir do caminho no Círio ali tinha dia, meia-noite, 1 hora da madrugada, eu tava fazendo carro de morango ali no Rancho Sapé ali. Eu e Deus e as minhas carteiras que vinham embora. O ciclo do morango acabou, tá começando.